Então, portanto, renovo os votos de boa tarde a todos e, como vocês sabem, nós estamos neste percurso histórico pela reflexão, passando pela reflexão de vários autores sobre o problema de Deus, não é? Tanto aquilo que, efetivamente, historicamente, a filosofia foi capaz de dizer, não é, acerca de Deus, com destaque para as chamadas provas ou argumentos a favor da existência de Deus. Portanto, é nesta senda que nós tivemos já a oportunidade, lá está, de falar de autores como Santo Anselmo, portanto, a chamada prova ontológica, o argumento ontológico de Santo Anselmo. Falamos sobre as 5 vias de São Tomás, não é? Portanto, falamos sobre Spinoza, sobre Leibniz, não é? E, portanto, hoje vamos conversar assim, um pouco sobre um dos maiores autores, um dos maiores pensadores, de facto, de todos os tempos, que certamente já tiveram oportunidade de falar nas outras disciplinas, creio que, sobretudo, na disciplina de Introdução à Filosofia ou também na disciplina de Filosofia do Conhecimento, que é, efetivamente, portanto, Kant, não é? Portanto, que é um autor, de facto, subejamente conhecido no contexto cultural, académico e intelectual cabo-verdiano. É dos autores que mais nós ouvimos citar, dos autores que mais vezes a oportunidade de conhecer, não é? Sim, falamos dele na filosofia. Exatamente. Um dos autores do iluminismo. De um dos autores do iluminismo, muito bem, muito bem. Portanto, Kant, de facto, é um autor muito citado. E é muito citado com razão, não é? Portanto, pela grandeza e pela profundidade do seu pensamento, sobretudo em 2 grandes domínios filosóficos, não é? Portanto, no domínio do conhecimento e no domínio da ética e da reflexão, portanto, sobre a ética, incluindo aqui, obviamente, a reflexão de Kant sobre o problema político, não é, que está na obra A Paz Perpétua, não é? Mas, fundamentalmente, Kant ocupou-se de 2 grandes temas em contexto filosófico. O tema do conhecimento, que é um tema central do período moderno, como nós vimos, portanto, mesmo autores anteriores a Kant, como é o caso de Descartes, não é? Portanto, de Spinoza, de Leibniz, também se ocuparam do problema do conhecimento, não é? Porque o problema central, ou o problema maior da filosofia moderna é exatamente o problema do conhecimento, não é? Portanto, a possibilidade, a origem e a natureza do conhecimento são as 3 grandes interrogações da filosofia no período moderno. E por isso Kant teve, portanto, obviamente, que ocupar-se dessa questão. O outro tema sobre o qual Kant efetivamente refletiu de forma aprofundada é o tema da ética, não é? Portanto, é o tema da ética. E a ética kantiana é muito conhecida, não é? A ética kantiana tem muito que ver com a própria personalidade, por assim dizer, de Kant, que é uma pessoa extremamente reservada, extremamente rigorosa, extremamente disciplinada, não é? Portanto, é muito conhecida aquela, portanto, é muito conhecido o passeio habitual de Kant que servia para as pessoas acertarem os seus relógios, não é? Isto derivado a uma certa disciplina, portanto, a uma certa austeridade no modo como Kant organizava toda a sua vida e todo o seu cotidiano. Um aspecto aqui importante, por exemplo, tem a ver exatamente com o modo como Kant produziu, não é? Portanto, produziu e escreveu as suas próprias obras, não é? Portanto, é dos autores que demorou muito mais tempo em comparação, portanto, com
vários pensadores contemporâneos. Mas quando, efetivamente, decidiu escrever, sobretudo no chamado período crítico, produziu uma das obras mais magníficas de todos os tempos. Não é? Portanto, uma obra, de facto, extraordinária, que é a Crítica da Razão Pura. Não é? Portanto, que está muito utilizada para a questão do conhecimento. Portanto, na Crítica da Razão Pura, portanto, discute exatamente o problema do conhecimento. Pronto, como o grande debate que se fazia no período moderno, como disse, girava em torno da questão do conhecimento. E Kant teve que tomar partido dessa questão, portanto, teve que tomar partido desse problema. E em relação ao problema do conhecimento, sabem muito bem que havia duas grandes correntes, não é? Então, havia duas grandes correntes, duas grandes perspectivas para explicar a origem e a natureza do conhecimento. A primeira perspectiva, na verdade, portanto, é a perspectiva racionalista, não é? Protagonizada, sobretudo, por Descartes e depois, mais tarde, por Christian Wolff, não é? Portanto, a perspectiva racionalista, que entendia que todo o conhecimento tem a sua origem na razão. Não é? A razão é a fonte principal do conhecimento. Ao contrário da perspectiva racionalista, a perspectiva empirista, que será efetivamente defendida por David Hume, por John Locke e outros, não é? Entendia que todo o conhecimento tem a sua origem na experiência e não na razão. Ora, o que é que Kant vai fazer? Kant vai, efetivamente, procurar estabelecer uma relação ou fazer uma síntese entre o melhor do empirismo e o melhor do racionalismo. Não é? Portanto, Kant vai procurar estabelecer uma síntese, não é? Entre a perspectiva empirista e a perspectiva racionalista, e por isso vai criar uma nova perspectiva que ficou conhecida como perspectiva crítica ou então como criticismo. Não é? Como criticismo. Uma forma simples, bastante resumida, de entendermos o criticismo é exatamente, portanto, entender o criticismo como resultado da aproximação entre o empirismo e o racionalismo. Portanto, por isso, se o empirismo defende que o conhecimento tem origem na experiência, não é? O racionalismo, que o conhecimento tem origem na razão, portanto, o criticismo vai efetivamente considerar que nem só a experiência, nem só a razão, de forma isolada, garante o conhecimento. Não é? Garante o conhecimento. O conhecimento é o resultado, não é? Portanto, da cooperação entre o empirismo, entre a experiência, a sensibilidade, os órgãos dos sentidos e, portanto, a razão ou o entendimento. Não é? A razão e o entendimento. Por isso, Kant vai considerar que portanto, a sensibilidade sem o entendimento é cega, não é? Sensibilidade sem o entendimento é cega, mas o entendimento sem a sensibilidade é vazia, não é? Portanto, a sensibilidade sem o entendimento é cega, a experiência sem a razão é cega, é caótica, não é? Mas a razão ou o entendimento sem a sensibilidade, ou pelo menos sem o conteúdo que lhe vem da sensibilidade, não é? Portanto, o entendimento é vazio. O conhecimento resulta, de facto, de uma relação, não é? Entre a sensibilidade que fornece conteúdos e a razão que efetivamente conhece. Mas a razão conhece a partir de elementos, a partir de conteúdos que são oferecidos pela sensibilidade. Nem só a experiência, nem só a razão, mas sim a experiência mais a razão é que dá efetivamente o conhecimento.
Portanto, esta é, se quiserem, a tese central de Kant. Não é? Portanto, a ideia de que, efetivamente, aqueles que recusavam o empirismo estavam errados e aqueles que recusavam o racionalismo também estavam errados, não é? Porque, efetivamente, não pode haver aqui, não pode haver aqui funcionamento de forma isolada entre a sensibilidade e o entendimento, não é? O entendimento labora, não é? Portanto, o entendimento, a inteligência, a razão, trabalha a partir dos conteúdos que lhe é fornecido pela experiência, não é? Portanto, desse ponto de vista, resulta uma nova teoria que ficou conhecida como criticismo. Portanto, Kant é conhecido como o homem da crítica, não é? E por isso, resultante desta perspectiva, ele produziu as suas principais obras, não é? Que tem, como o próprio título indica, que aponta já à partida para a questão da crítica. Não é? Portanto, a chamada crítica da razão pura, não é? A chamada crítica da razão prática e a chamada crítica da faculdade de juízo. Portanto, as três maiores obras de Kant, uma das obras mais conhecidas de Kant. Portanto, na crítica da razão pura, Kant procura responder à questão: o que posso conhecer? É por isso que, certamente, quando falaram da questão do conhecimento, usaram como texto de base, portanto, a crítica da razão pura. O que posso conhecer? Na crítica da razão prática, portanto, Kant não ocupa do problema do conhecimento, mas sim do problema ético. O que devo fazer? Não é? O que devo fazer? E na crítica da faculdade de juízo, portanto, Kant reflete sobre a questão estética, não é? Portanto, sobre o chamado juízo estético, que é, portanto, o juízo, ou a área estética, portanto, é a área da filosofia que ocupa do estudo da arte, do estudo da beleza, etc. etc. Não é? No período, na aula, portanto, no período de manhã com os alunos, não é? Eu chamei a atenção exatamente para essa questão. Atenção, não, portanto, fiz referência exatamente à importância que pode ter, não é? Um trabalho de investigação, que pode inclusive funcionar como um trabalho final do curso, sobre a área da estética, não é? E da estética religiosa, ou da chamada, portanto, arte sacra em Cabo Verde. Não é? Portanto, enfim, nós temos, de facto, um manancial significativo de produções artísticas ou de artes na área religiosa, mas que não está devidamente explorada, ou praticamente não foi explorada, não foi estudada. É uma área interessante para vocês, efetivamente, investigarem, não é? Mas voltando, portanto, à crítica da razão pura, à ideia de Kant como um pensador crítico, primeiro é preciso dizer o seguinte: o que é que significa crítico? E o que é que significa crítica para Kant? Às vezes, nós temos, na linguagem corrente, a ideia de que uma pessoa crítica é aquela pessoa que está permanentemente a discordar de tudo e de todos, não é? Uma pessoa crítica é aquela pessoa que está sempre, portanto, a colocar-se sempre na oposição, não é? Ou sempre contra. Não é verdadeiramente isto, não é? A expressão crítica deriva da palavra grega krisis, em grego, que significa quebrar e ver por dentro. Quebrar e ver por dentro. Portanto, crítica é aquela pessoa que, antes de aceitar ou antes de uma determinada ideia, analisa primeiro, reflete primeiro, procura ver por dentro, antes de aceitar ou antes de rejeitar alguma coisa.
Portanto, não é a atitude daquela pessoa que está permanentemente a discordar de tudo e de todos e apresenta-se como sendo crítica. Não é essa, de facto, não é essa a forma mais correta de entendermos a expressão. Crítica significa, portanto, crítica é aquela pessoa que analisa primeiro, não é? Que reflete primeiro antes de aceitar ou antes de recusar algo. Nesta obra, Crítica da Razão Pura, o que é que Kant fez e como é que Kant entendeu efetivamente a crítica significa, não é? Na perspectiva kantiana, crítica significa exatamente, portanto, esse diagnóstico, não é? Portanto, esse diagnóstico, esta análise que Kant faz da razão. No caso, portanto, da razão pura, Kant entende que a razão pura, a razão no sentido abstrato do termo, não é? Tem uma forte tendência para se desligar da realidade. Não é? Para se desligar da realidade. A razão, o pensamento, muitas vezes, o pensamento muitas vezes assume um caráter abstrato e desligado ou desconectado da realidade. Não, Kant entende que o pensamento não deve estar desligado da realidade. E na crítica da razão prática, Kant critica a razão prática, e razão prática para Kant é a mesma coisa que vontade, não é? Portanto, ele critica a razão prática, portanto, a vontade, a tendência em estar sempre ou de forma permanente ligada à realidade. Ora, vejam a contradição, não é? Se a razão pura tende a desligar da realidade, a razão prática, que é a vontade, tende a estar sempre ligada à realidade. E o que é que Kant diz sobre isto? Portanto, diz que a razão não pode estar desligada da realidade, assim como a vontade não pode estar sempre ligada à realidade. Não é? Ou seja, vejam que sempre que nós dissermos eu tenho vontade, é vontade de alguma coisa. Não é? Portanto, vontade é sempre vontade de alguma coisa. Mas Kant entende que, efetivamente, no caso da vontade, está ligada à questão da ética, ele entende que, efetivamente, como sendo uma boa ação do ponto de vista ético, a vontade que dá origem à ação não pode querer nenhuma outra coisa a não ser o puro respeito à lei moral, não é? O puro respeito à lei moral. É isto que Kant chama agir por dever, não é? Portanto, a vontade que tem uma forte tendência em estar ligada à realidade, deve desligar-se da realidade e praticar uma ação por puro respeito à lei moral. Portanto, é uma vontade livre, é uma vontade autónoma, é uma vontade que não está sujeita a nenhum outro móvel, a nenhuma outra inclinação, a não ser o puro respeito à lei. Enquanto que a razão pura, não é? Que tende a desligar-se da realidade, a razão deve ser convocada, deve ser chamada a estar ligada à realidade. Exatamente para não perder o lado da experiência, exatamente para não cair no dogmatismo, não é? Num idealismo, mas estar sempre, portanto, em conexão, por assim dizer, com a realidade. Esta ideia de que, efetivamente, a razão deve estar sempre ligada à realidade é que dá origem exatamente a um conhecimento que tem, por um lado, o contributo da razão e tem, por outro lado, o contributo da experiência. Portanto, tem, por um lado, o contributo do sujeito e tem, por outro lado, o contributo do objeto, não é? Portanto, essa relação entre o sujeito e o objeto é que dá origem ao conhecimento. Nós não podemos, desse ponto de vista, pensar o sujeito de forma isolada do objeto, nem pensar o objeto de forma isolada do sujeito. Portanto, a relação entre o sujeito e o objeto
é uma relação de connascimento, não é? De connascimento. O sujeito nasce como sujeito a partir do momento que se estabelece a relação com o objeto. Assim como o objeto nasce como objeto a partir do momento que se estabelece a relação com o sujeito. Portanto, é o connaissance, para usar a expressão francesa, portanto, o nascimento junto. E esse nascimento junto do objeto com o sujeito faz com que algo seja objeto, assim como o objeto faz com que algo seja sujeito, portanto, nascem juntos. Esse nascimento junto faz Kant dizer que, em relação ao conhecimento, então, nós não podemos conhecer a coisa em si, nós só podemos conhecer a coisa enquanto objeto. Ou seja, nós só podemos conhecer a coisa, a realidade, enquanto está na relação conosco. Não é? Enquanto está na relação conosco. Nunca podemos conhecer o número, certamente, portanto, estudaram essa questão. Número significa coisa em si mesma. Nós não sabemos o que é uma coisa em si mesma, nós só podemos saber o que é qualquer realidade na medida em que a realidade está em relação conosco. E quando está em relação conosco, é objeto. Mas o que é esse objeto em si mesmo, não é? Nós não sabemos, nem podemos saber. E sobre o objeto em si, nós não podemos pronunciar, nós só podemos pronunciar sobre o objeto enquanto se apresenta na relação com o sujeito. Não é? Portanto, só podemos conhecer o fenómeno, que é a coisa para mim, é a coisa enquanto está na relação com a minha consciência, não é? Com a minha inteligência, e não a coisa em si mesma, que nós não sabemos verdadeiramente o que é. Ora, essa ideia da crítica faz com que, efetivamente, o pensamento de Kant em regra, dividido em duas fases. Não é? Ou, se quiserem, o percurso filosófico de Kant divide-se em dois momentos. Não é? Numa fase pré-crítica e numa fase crítica, ou seja, um chamado período pré-crítico e um chamado período crítico. O período crítico é o período, exatamente o período da publicação, como disse há bocado, não é? Kant demorou muito tempo para escrever as suas grandes obras, não é? As suas grandes obras foram escritas já nesse período crítico, que é Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade de Juízo, entre as outras obras, não é? No período pré-crítico, Kant, portanto, tinha uma forte ligação ao racionalismo e, efetivamente, pouca relação com o empirismo. Mas diz ele que é através da leitura do empirismo de Jung, não é? Portanto, é através da leitura e do contacto com o empirismo que lhe fez passar, não é? Do racionalismo, portanto, que lhe fez passar de uma atitude estritamente racionalista para uma atitude crítica. Não é? Para uma atitude crítica. É do contacto que teve Kant com o empirismo de Jung que lhe fez, como diz no próprio texto, lhe fez superar o dogmatismo. Não é? O dogmatismo. Porque, de facto, o racionalismo, quando levado ao extremo, desemboca. O empirismo, quando levado ao extremo, desemboca no ceticismo. Não é? Desemboca no ceticismo. Portanto, é por isso que Kant procurou aqui uma posição de equilíbrio, não é? Não extremando a posição racionalista, nem extremando a posição empirista, não é? Portanto, ele procura um equilíbrio, por estabelecer efetivamente um equilíbrio, aproveitando o melhor do racionalismo e o melhor do empirismo, dando origem, portanto, ao ceticismo. Ora, portanto, esta relação que Kant vai estabelecer mais tarde com o empirismo de Jung
fez-lhe passar, então, do período crítico para o período, do período pré-crítico para o período crítico. Não é? E o período crítico em Kant coincide exatamente com as chamadas doutrinas das formas da sensibilidade, ou seja, a concepção de que, efetivamente, só a experiência não chega e só a razão não chega, o conhecimento resulta de uma relação entre as condições empíricas, entre as condições a priori e as condições a posteriori. Não é? As condições a priori, portanto, são as condições do tempo e do espaço. O tempo e o espaço constituem condições a priori da sensibilidade. Para que haja experiência é preciso que haja antes uma noção, não é, a priori do espaço e do tempo, não é? E isso permite, efetivamente, que para que haja conhecimento é preciso que se dê a relação entre alguma coisa a priori que está na mente e algo que a experiência lhe traz. E essa relação é que permite, efetivamente, o conhecimento. A posição de Kant é bastante interessante desse ponto de vista. Não é? Só a razão em si não conhece, só a experiência em si não conhece. Portanto, é preciso as duas coisas. Não é? Bom, em relação a nós, interessa-nos para este nosso encontro, sobretudo, a fase pré-crítica. Depois iremos falar das provas de existência de Deus que Kant apresenta na fase crítica. Não é? Mas interessa-nos agora, sobretudo, a fase pré-crítica. E em relação ao problema de Deus, não é? Kant é conhecido como o pensador que destruiu todas as provas tradicionais da existência de Deus. Não é? Ou seja, é dos poucos pensadores que, de facto, não aceitou, por exemplo, o argumento de Santo Anselmo. Não é? E isto é importante porque vocês tiveram a oportunidade de ver que o argumento de Santo Anselmo está presente em Descartes, está presente, portanto, está presente, efetivamente, recusa, portanto, aceitar o argumento de Santo Anselmo e recusa também aceitar certas formulações das chamadas provas físico-teológicas ou cosmológicas, por assim dizer, que estão presentes em São Tomás de Aquino, não é? E por isso Kant é conhecido como o destruidor, não é? Portanto, o destruidor das provas tradicionais da existência de Deus. Só que, na verdade, Kant não destrói por destruir. Portanto, enfim, ele faz também um esforço muito grande, não é? Um esforço muito grande para aceder a Deus, só que dentro do limite da crítica, por assim dizer. Só que dentro do limite daquilo que a razão consegue efetivamente responder. Não é? Dentro do limite das possibilidades da razão. Não é? E, portanto, ele procura, efetivamente, encontrar os argumentos para provar a existência de Deus de forma muito mais comedida, não é? De forma muito mais crítica, de forma muito mais ponderada do que os vários autores que nós vimos posteriormente. Ora, em relação ao problema de Deus, já deixando de lado a questão do conhecimento, da experiência e da razão, em relação ao problema de Deus, nós podemos dividir o modo como Kant encara o problema de Deus em 4 momentos fundamentais. Não é? 4 momentos. 2 momentos, por assim dizer, pertencem à fase pré-crítica e 2 momentos pertencem à fase crítica, como podem ver. Não é? 2 momentos pertencem à fase pré-crítica e 2 momentos à fase crítica. Na fase pré-crítica, o problema de Deus aparece, portanto, numa destas primeiras obras que
Kant escreveu, as conhecidas publicações de 1755, cujo título, portanto, é História Natural Geral e Teoria do Céu, e numa nova obra que ficou conhecida como, portanto, Nova Delucidatio, que é a expressão que tradicionalmente se usa para designar esta segunda obra, não é? Principiorum Primorum Cognitionis Metaphysicae Nova Delucidatio. Nesta, portanto, nesta obra, não é? Nova Delucidatio, esta obra, portanto, História Natural Geral e Teoria do Céu, ocupa, de facto, da história e ocupa, em parte, daquilo que nós podemos chamar, portanto, a cosmologia de Kant, não é? A segunda obra, não é? A segunda obra trata, portanto, dos princípios do conhecimento metafísico, não é? Os princípios do conhecimento metafísico. Portanto, em nenhuma destas obras o tema de Deus é central, não é? Embora Kant acaba por refletir aqui também sobre a questão de Deus. O que mostra, aliás, uma preocupação de Kant com a questão de Deus, mesmo antes da fase crítica. Mesmo antes da fase crítica. Mas isso mostra também uma preocupação de Kant com o problema de Deus, que acaba por desmentir aqueles que consideram Kant como um mero destruidor das provas tradicionais da existência de Deus. Não é? Portanto, porque, enfim, ele não destruiu as provas tradicionais da existência de Deus por uma questão de, como é que eu posso dizer, portanto, por uma questão de vontade de destruir. Portanto, ele destruiu estas provas como resultado da sua própria reflexão. Mas não é um desinteresse para com a questão de Deus, não é? Nem sequer é a negação da possibilidade da razão humana por si só conhecer algo acerca de Deus. O que nós podemos, e com razão, considerar em relação a Kant é que ele procurou um outro caminho, não é? Procurou um outro caminho, e não o caminho que foi efetivamente percorrido por muitos autores até essa data. O segundo momento da fase pré-crítica, portanto, aparece numa obra agora que é totalmente dedicada ao problema de Deus, que é esta obra. Portanto, o único fundamento de prova possível para uma demonstração da existência de Deus. Portanto, obra essa que foi publicada em 1763. Portanto, nesta obra, ainda na fase pré-crítica, naturalmente, esta obra é totalmente dedicada ao problema de Deus. Portanto, o único fundamento de prova possível para demonstrar a existência de Deus. Na fase crítica, o problema de Deus aparece na crítica da razão pura, não é? Aqui está, portanto, a sigla para designar crítica da razão pura, portanto, aparece aqui o problema de Deus, e depois a moral da existência de Deus, não é? A prova moral da existência de Deus. Para hoje, interessa-nos sobretudo esta fase, não é? A fase pré-crítica, e vamos, então, procurar conhecer o modo como Kant enfrenta o problema de Deus nestas duas obras, não é? Portanto, a de 1755, não é? Tanto na História Natural Geral e na Nova Delucidatio, como também iremos ver aquilo que Kant apresenta na obra de 1763, portanto, como a única prova possível para demonstrar a existência, portanto, para demonstrar a existência de Deus.
Não sei se querem fazer alguma questão, alguma observação sobre aquilo que nós dissemos até aqui, porque vamos entrar agora também numa nova, num novo ponto, por assim dizer, falando mais especificamente da questão das provas. Não é? Alguma questão que queiram fazer? Estão a conseguir acompanhar? Alguma dúvida? Já estamos sim a acompanhar. Estamos a acompanhar, professor. Certo. Pode prosseguir. Diga. Estamos a acompanhar, que pode prosseguir com a aula. Uma boa parte daquilo que disse também até aqui tem a ver com aspectos que certamente tiveram a oportunidade de ver em outras disciplinas. Portanto, a questão do conhecimento, a questão da ética, não é? A ética kantiana é muito, muito importante, é muito estudada, não é? É conhecida como a ética de Máximos, em alguns contextos, porque é uma ética de muita exigência, não é? De muita exigência. E em relação, portanto, a essa exigência da ética kantiana, alguns autores portanto, apresentaram uma contra-proposta, não é? Como sendo uma ética menos exigente, que ficou conhecida como a ética de mínimos. Portanto, a ética de Kant é uma ética de máximos, porque é extremamente exigente, e, do outro lado, existem as chamadas éticas mínimas, ou ética de mínimos, menos exigente, mas mais praticável. A ética de Kant é muito exigente e, por isso, difícil de se praticar. Enfim, portanto... Não, professor, é porque o Kant já tínhamos... Não é desconhecido assim, digamos. Já tínhamos uma... Então, o Kant não é nos estranho. Muito bem, exatamente. Não é estranho, de facto. Portanto, é um autor que é estudado em várias disciplinas, não é? Portanto, em relação, então, à questão de Deus, nesta obra, portanto, História Natural Geral e Teoria do Céu, de 1755, e como disse, portanto, não é uma obra dedicada ao problema de Deus, embora nesta obra o problema de Deus e da existência de Deus acaba portanto, por aparecer, não é? Um pouco por derivação, não é? Por derivação da reflexão de Kant sobre o problema do universo e sobre o chamado problema cosmológico, não é? Ora, nesta obra, de facto, Kant procura apresentar uma explicação mecanicista do universo, não é? Portanto, procura apresentar uma explicação do universo, quer em relação à origem do universo, quer em relação ao modo como o universo se organiza, não é? A origem do universo, o modo como o universo se organiza, portanto, toda a estruturação, toda a estruturação e toda a dinâmica, todo o desenvolvimento do próprio universo. Ora, mas Kant inclina-se nesta primeira obra, não é? Ele inclina-se para uma explicação mecanicista, de facto, para uma explicação do universo, toda ela, não é? Portanto, toda ela baseada na própria lei da natureza. Não é? Toda a explicação baseada na própria lei da natureza. Não é? Portanto, para explicar a origem e a organização do universo, não é? Portanto, Kant admite, primeiramente, que não há necessidade de haver uma abertura à transcendência, não é? Porque, efetivamente, a partir das próprias leis naturais, a partir da própria matéria, por assim dizer, consegue-se explicar, portanto, a organização da natureza, a organização do universo. Ora, se nós conseguirmos explicar
a origem e a organização do universo a partir da própria natureza e a partir das próprias leis naturais, as antigas provas de existência de Deus, que nós vimos, por exemplo, em São Tomás de Aquino, não é? Portanto, em São Tomás de Aquino, mas também em outros autores posteriores, portanto, caem por terra. Porque não é necessário, vejam o que é que ele diz. Portanto, se nós podemos, se podem ser encontrados e mesmo até para a origem do universo, já não existe qualquer justificação para nós recorrermos a um governo supremo do universo. Não é? Portanto, não há motivo para nós utilizarmos a ideia de um governo supremo, que é uma ideia muito cara a São Tomás, como vocês sabem. Não há necessidade de nós usarmos a ideia de um governo supremo para explicar a existência, portanto, para explicar a origem e o funcionamento do universo, porque a origem e o funcionamento do universo explica-se através de leis puramente mecânicas, não é? Através da própria lei natural. Esta tese de Kant, de que, efetivamente, nós, para explicar o universo, nós não necessitamos de um governo supremo, porque o universo explica-se por si mesmo, essa tese, portanto, põe em causa a chamada prova físico-teológica, portanto, aquelas provas que nós estudamos em São Tomás, portanto, em São Tomás de Aquino, que diz que o modo como o universo funciona, não é? O modo, a complexidade, não é? A complexidade do universo e a minúcia no funcionamento do universo, não é? Portanto, só pode ter origem num ser, portanto, num governo supremo de todas as coisas, não é? Enfim, portanto, Kant entende que não, que o universo pode ser explicado através de causas mecânicas e que, por isso, não há necessidade de recorrermos a Deus para explicar, portanto, o funcionamento do universo. Por isso, ele tem aqui enfim, portanto, uma frase central que mostra que, a partir da matéria, não é? A partir da matéria, consegue-se efetivamente explicar todo o funcionamento do mundo, não é? Portanto, dai-me matéria, eu quero, a partir dela, construir o mundo, não é? Portanto, e tudo isto é possível de se estruturar, de se organizar e de se explicar sem que haja necessidade de recorrer, portanto, a Deus. Ora, então podemos dizer que fica excluída a necessidade de recorrermos a Deus para explicar a natureza? De facto, ou não? Não há necessidade de abrir a transcendência para explicarmos a natureza, tendo em conta que a natureza se explica, o funcionamento da natureza se explica através de leis puramente mecânicas. Ora, Kant tem aqui uma posição, de facto, embaraçosa, não é? E ele, as provas físico-teológicas, portanto, os argumentos físico-teológicos são utilizados para provar a existência de Deus, são importantes, não é? Portanto, são importantes, portanto, e recorrem à ideia da beleza, do ordenamento, do edifício, do universo, etc. Portanto, estes argumentos são importantes, mas esse argumento, que é relevante se nós colocarmos numa posição teísta, não é? Elas não resultam propriamente de uma incapacidade da natureza, mas sim de uma insuficiência da natureza. Não é? Ou seja, nós podemos dizer sobre isto o seguinte: se por um lado, para explicar o funcionamento da natureza, não é? O modo da organização da natureza, não é necessário recorrermos à ideia de um governo supremo, não é? Por outro lado, portanto, derivado da insuficiência do universo, a insuficiência, mas a insuficiência do universo não é insuficiência no sentido, não é insuficiência no sentido de funcionamento,
não é? Não é insuficiência no sentido de funcionamento. Portanto, é insuficiência no sentido de que o universo não explica a sua existência por si mesmo, não é? Não explica a sua existência por si mesmo. Mas consegue explicar o seu funcionamento por si mesmo, não é? Consegue explicar o seu funcionamento por si mesmo. Portanto, Kant considera que existe uma certa legitimidade no recurso à prova físico-teológica, mas essa legitimidade, portanto, o recurso à prova, justifica-se não pela incapacidade do universo, não pela incapacidade de explicar o funcionamento do universo por si mesmo, mas devido à insuficiência, portanto, do universo. Portanto, devido à ideia de que, efetivamente, o universo não explica a si mesmo, mas consegue explicar o seu próprio funcionamento. Não é? Consegue explicar o seu próprio funcionamento. Ora, isto quer dizer que, efetivamente, portanto, entende Kant que existe um Deus porque a natureza, mesmo em situações, portanto, caóticas, só pode proceder regular e ordenadamente, não é? Ou seja, existe um Deus que efetivamente estabeleceu no início, não é? No início estabeleceu uma ordem, não é? Estabeleceu uma ordem. Mas essa ordem, por assim dizer, essa ordem, uma vez estabelecida, tem total autonomia em relação ao próprio, portanto, em relação, eu vou utilizar aqui um termo que Kant não usa, né? Essa ordem, uma vez estabelecida, tem autonomia em relação ao seu próprio Criador, não é? Portanto, ao seu próprio Criador. Portanto, a natureza ganha sua autonomia a partir do momento da sua criação ordenada. Por isso que, para explicar a ordem natural, para explicar o funcionamento da natureza, nós não temos necessidade de recorrer a Deus, não é? Mas para explicar a existência da natureza, nós temos que recorrer a Deus, não é? Enfim, portanto, aquilo que eu estava a dizer há bocado, Kant não nega a chamar as provas cosmológicas por negar. Ele recusa as provas cosmológicas porque procura encontrar um outro caminho. Não é? Procura encontrar um outro caminho. Podemos considerar que Deus é o criador do universo, é o criador da ordem, portanto, da ordem natural, não é? Mas depois de criar o universo, de criar a ordem natural, o universo e a natureza ganham autonomia e, por isso, do ponto de vista do conhecimento, nós podemos explicar o funcionamento da natureza sem recorrer, portanto, sem recorrer a Deus. A ordem, diz Kant, a ordem resulta da projeção de uma inteligência infinita, não é? Portanto, que é exatamente a inteligência divina, que projetou, portanto, essa ordem, mas que deu depois total autonomia ao universo, à natureza. Por isso, para explicar as leis naturais, não temos necessidade de recorrer, portanto, a Deus. A ordem, uma vez estabelecida, ganha total autonomia. Por isso, nós podemos dizer, com base na ideia de Kant, que os milagres constituem uma alteração dessa ordem, não é? Os milagres constituem uma alteração dessa ordem, mas a própria possibilidade de acontecer milagres está estabelecida, porque senão não aconteceria. Não é? Portanto, a ordem projetada ganha autonomia. Para explicar a natureza, nós não temos, para explicar o modo de funcionamento da natureza, o modo como a natureza, portanto, se organiza, nós não temos que recorrer, portanto, permanentemente, por assim dizer, a Deus, porque Deus, enquanto Criador, criou a natureza e criou a própria ordem natural. E a ordem natural ganha autonomia, não é? Ganha autonomia. Mas acontecem milagres, não é? Acontecem milagres que podem ser entendidos como uma alteração dessa ordem, mas significa que
no cômputo geral, a própria ocorrência de milagres está pré-estabelecida. Não é? Está pré-estabelecida. Ou, se quiserem, nós podemos dizer o seguinte, portanto, os milagres acontecem exatamente porque os milagres são possíveis, ou porque é possível que aconteça milagre. E essa possibilidade está ou foi previamente estabelecida pelo próprio Deus, portanto, Criador universal e Criador da ordem, portanto, da ordem do universo. Portanto, diz Kant que a ação de Deus não recai, por isso, sobre fenómenos singulares, mas sim na natureza como um todo, não é? Portanto, Deus intervém não em coisas particulares, nem não em indivíduos, mas sim na própria ordem, não é? E na própria ordem. Portanto, quando efetivamente ocorrem milagres, significa uma intervenção divina na própria ordem, não é? Mas essa intervenção divina na própria ordem não é uma desordem, não é? Não é uma desordem, porque efetivamente essa possibilidade deve existir previamente. Ou seja, os milagres acontecem desse ponto de vista porque a própria porque os milagres acontecem exatamente porque existe a possibilidade de acontecer milagres. Ora, enfim, significa desse ponto de vista que a ocorrência de milagres constitui por isso uma alteração da ordem num determinado aspecto, mas não uma alteração da ordem na sua totalidade, porque existe um pré-estabelecimento, não é? Que permite a ocorrência do próprio milagre. A natureza está ordenada a um fim que existe antes dela mesma, não é? Ou seja, a um fim que existe na mente de Deus, mas a própria natureza foi constituída de tal modo que atinge o seu fim, ou que atinge o fim que lhe foi atribuído por via puramente mecânica, não é? Portanto, a natureza está ordenada para atingir uma determinada finalidade. A natureza foi programada, não é? Antes da existência da própria natureza, ou seja, foi programada pela mente divina antes da existência, antes da criação, por assim dizer, da própria natureza, mas a natureza consegue funcionar de forma permanente, não é? E para explicar esse funcionamento, nós não temos necessariamente e constantemente, portanto, que recorrer a Deus, porque esse modo de funcionamento da natureza se explica pelas próprias leis naturais. Não é? Essa é, por assim dizer, a tese central que geral e teoria do céu, não é? Portanto, essa ideia que, se podemos ver, está muito presente na própria ciência hoje. Portanto, a ciência, a física, a matemática, a astronomia, etc., procura explicar o funcionamento da natureza utilizando as próprias leis mecânicas, utilizando apenas as leis naturais e não recorrendo, portanto, à existência de Deus. Ora, a diferença que é entre os físicos e Kant é que os físicos, portanto, não admitem, portanto, é que os físicos não consideram sequer que a lei natural é uma criação divina, embora para explicar o funcionamento da natureza não é preciso recorrer a Deus. Enfim, portanto, Kant admite isto, portanto, admite que a lei natural, a natureza, o universo, portanto, o universo é uma criação divina, o universo tem leis próprias. Para explicar o funcionamento do universo, nós não temos que recorrer a Deus, mas ele admite que, efetivamente, Deus é o criador do universo e o criador da própria lei, portanto, universal. Diga, Ada.
Então, Kant ele era um naturalista, certo? Tanto que Certo, Kant Deus, foi, de facto, um naturalista, um estudioso de física, e ele é conhecido como o pai da geografia física. Não sei se o pai da geografia física. Mas diga, Ada, diga. professor, então, na fase pré-crítica, ele acredita na existência de Deus, certo? Não percebi, não percebi. No período pré-crítico, o Kant acreditava na existência de Deus. Certo, certo. Não, a crença dele, ou se quiserem, ele nunca põe em causa a existência de Deus. O que ele critica é o modo como os filósofos anteriores procuraram provar a existência de Deus. Não é? Por isso é que eu estava a dizer que ele é conhecido como o destruidor das provas tradicionais da existência de Deus. Mas ele não destruiu as provas por destruir. Ele destruiu as provas porque não concordou com o caminho que os outros filósofos seguiram, mas ele no caminho. Percebeu? Exato. Portanto, ele não recusa, não nega, muito pelo contrário, não é? A existência de Deus. De facto, as obras de Kant estão cheias desta referência, não é? O que ele diz é que, efetivamente, nós devemos admitir a existência de Deus que cria o mundo e que cria a lei, portanto, a lei natural. Depois de criar o mundo e a lei natural, o mundo e a lei natural consegue, efetivamente, ou para explicar o modo como o universo funciona, não é? Nós temos que usar as próprias leis da mecânica, não é? As próprias leis da física, as próprias leis naturais, e não temos que recorrer permanentemente, portanto, a Deus. Mas, enfim, ele acaba por admitir, de facto, vem aqui, como podem ver, ele acaba por admitir que Deus é o criador do universo, é o criador da ordem natural, não é? Portanto, o criador do universo é o criador da ordem natural, mas depois de criar o universo e criar a ordem natural, nós conseguimos explicar tudo através da lei natural e não temos que estar, portanto, permanentemente a recorrer a Deus para explicar o funcionamento do universo. Essa tese de Kant, aliás, como disse, é uma tese que está presente no modo como hoje se fazem investigações ao nível da física, ao nível da química, ao nível da própria biologia, etc, etc. Não é? Portanto, toda essa investigação, vejam, mesmo quando o cientista é crente, quando o cientista faz investigação, procura explicar o funcionamento do universo respeitando as próprias leis do universo. Não é? Enfim, é de facto uma situação complexa, por assim dizer, mas Kant diz isto. Portanto, depois de Deus criar o universo, depois de criar a ordem natural, o universo ganha uma certa autonomia, não é? Ao nível de funcionamento. E, portanto, nós não podemos querer ver no universo, ou em todo o funcionamento do universo, a presença, portanto, do Criador, a presença de um governo supremo de todas as coisas, não, porque a natureza, o funcionamento da natureza, a lei natural, efetivamente consegue, não é, através da física e não neste recurso permanente de Deus. Mas isto não significa que Kant nega a existência de Deus, não é? Ora, ele, ao considerar que Deus é o criador do universo e o criador da ordem natural, não é? Fez derivar também a ordem social de Deus
e a ordem moral de Deus. Não é? Portanto, Deus é o criador da ordem natural e por isso é o criador também da ordem social, por isso nós temos que admitir a existência de um certo direito natural, não é? Um certo direito natural, um certo direito que o homem tem pelo mero facto de ser homem, não é? Portanto, é natural ao homem. E a sociedade apenas reconhece ou descobre, portanto, esse direito natural e a lei moral, não é? Portanto, quando, no sentido que São Paulo tinha efetivamente utilizado, que, portanto, a lei moral, portanto, o princípio que nos permite distinguir o bem do mal está inscrito no próprio coração do homem, não é? Portanto, a lei moral é algo também natural e é algo natural, portanto, é algo criado por Deus e está presente no ser humano, assim como existe um direito natural também presente, o que deve estar presente na sociedade, não é? Enfim, por isso que podemos dizer que se Deus é o criador do universo e da ordem natural, é também criador da ordem social e da ordem moral, não é? E aqui, nesta ordem social, nós não devemos entender o chamado direito positivo, ou seja, o direito que está escrito nas legislações, nos códigos, na Constituição, não é isso. Temos que considerar a existência de um direito natural que antecede o chamado direito positivo. Um direito natural que vem antes do chamado direito positivo, não é? Por isso é muito conhecida esta frase de Kant, não é? O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim, não é? O céu estrelado sobre mim, essa ordem natural criada por Deus, não é? Sobre mim, e a lei moral dentro de mim. As duas realidades constituem, por assim dizer, são criaturas, não é? São criaturas de Deus. Na outra obra da fase pré-crítica, portanto, o princípio metafísico, a nova delucidatio, nesta segunda obra, Kant, portanto, se na primeira obra Kant recusa, portanto, o chamado ou a chamada prova cosmológica, não é? Nesta segunda obra, portanto, Kant recusa o argumento de Santo Anselmo, ou, se quiserem, o chamado argumento ontológico, não é? Portanto, o chamado argumento ontológico de Santo Anselmo. Ou, na expressão do próprio Kant, portanto, ele recusa a chamada prova ontoteológica, não é? Portanto, prova ontoteológica. Ele recusa aqui o argumento de Santo Anselmo, que, como tiveram a oportunidade de ver, esse argumento de Santo Anselmo, que diz tanto que no próprio conceito, na própria noção de Deus, está a sua existência, não é? Desculpa, ou seja, a ideia de que nós podemos derivar a existência de Deus do próprio conceito de Deus, não é? Portanto, esta prova, este argumento de Santo Anselmo está presente em Descartes, está presente em Spinoza e, ultimamente, nós vimos que está presente também em Leibniz, mas Kant não aceita essa ideia, não é? Portanto, ele recusa a ideia de que, no caso do ser absoluto, a sua existência reside na sua própria essência ou na sua possibilidade, não é? Portanto, estes autores tradicionais entendiam que a existência de Deus pode derivar-se da sua própria essência, não é? Portanto, Deus, se é ser perfeito, existe na realidade, não é? Essa é a ideia central. Portanto, Deus, se é ser perfeito, existe na realidade. Porque o perfeito não pode não existir. E na medida em que a não existência é uma imperfeição, portanto, não pode ser atribuído ao ser perfeito.
É essa formulação que aparece em Leibniz e que aparece, por exemplo, em Spinoza, nesta modalidade. A ideia de que Deus é aquela substância que dá existência a si mesma, não é? Nós vimos isto, portanto, com Spinoza. É uma substância, ou seja, uma substância não pode ser produzida por outra coisa. Ela será, portanto, causa de si mesma, isto é, a sua essência necessariamente envolve a sua existência, ou seja, à natureza da substância pertence o existir. À natureza de Deus. Portanto, se nós pegarmos na formulação de Leibniz, é pela via da perfeição, não é? Portanto, Deus, se é perfeito, existe na realidade, porque a não existência é uma imperfeição. E nós não podemos admitir uma coisa perfeita que não existe, não é? Estaríamos a roubar a perfeição. Dizer. E a formulação de Spinoza é a ideia de que Deus é uma única substância, não é? E, portanto, e como substância é exatamente aquela realidade que existe por si mesma, só Deus pode existir por si mesmo, portanto, Deus é a única substância. A substância que existe por si mesma é causa de si mesma. Não é? É causa de si mesma. Ora, Kant não aceita esse argumento de chamado causa sui, não é? Chamar causa de si mesmo. E ele diz que aquilo que tem em si a razão da sua existência é, portanto, aquilo que tem em si mesma a razão da sua existência é sui ipsius causa, não é? Ou seja, é causa de si próprio, não é? É causa de si próprio. Ora, diz ele que isto é contraditório, ou seja, é contraditório admitir que algo possa ser causa de si mesma, não é? É contraditório admitir que algo pode ser causa de si mesma, porque isto obrigaria a que uma coisa existisse antes e depois de si mesmo. Portanto, isto é de facto logicamente contraditório. Não é? Logicamente contraditório. Essa ideia é de facto uma ideia central. Portanto, Kant não aceita a ideia de que Deus é causa sui, não é? Que é uma ideia que está presente em Spinoza, mas que tem a sua origem em Descartes, não é? Portanto, ele não admite essa tese de que Deus é causa de si mesmo. Por que que não é causa de si mesmo? Porque para ser causa de si mesmo tem que existir como causa para depois existir como efeito. E isto é contraditório. Portanto, tem que existir antes de existir. Não é? Enfim, não faz, de facto, muito sentido. Por isso, Kant não aceita esse argumento, o argumento de Deus como causa de si. Por isso, recusa o argumento, portanto, o argumento ontológico que está presente em Santo Anselmo, está presente em Descartes, está presente em Spinoza e está presente também em Leibniz. Não é? Portanto, ele considera que, com base no conceito do ente realíssimo, não no conceito é pensado, ou seja, que aquilo que nós pensamos do ponto de vista do conceito também existe na realidade. Não é? Portanto, nós não podemos pensar que, pensem agora no argumento ontológico de Santo Anselmo, não é? Portanto, Deus é o ser maior do qual nada pode ser pensado, não é? O que Kant diz é que nós não podemos deduzir que aquilo que no conceito é pensado existe também na realidade, não é? Ou seja, o facto de pensar um ser sumamente perfeito não pode levar-nos a deduzir a existência desse ser. Pode sim levar-nos a admitir, diz ele, não é? Pode levar-nos a admitir que a existência pode ser uma característica desse ser, não é? Portanto, a existência
teria que ser pensada como sua característica, mas não uma existência real, não é? Mas não uma existência real. Por isso o argumento de Santo Anselmo falha exatamente no momento que Santo Anselmo parte do sumamente pensável, em termos teóricos, para deduzir daí a sua existência, portanto, a sua existência real. Na fase crítica, Kant vai continuar a refletir sobre essa questão e vai considerar que, efetivamente, a existência não pode ser predicado de um sujeito. A existência não pode ser predicado de um sujeito. Portanto, enfim, a existência é uma, portanto, uma posição, não é? A existência é uma posição, é a existência que funda, não é? A existência que funda os outros predicados, não é? A existência que funda os predicados, mas não se apresenta como predicado entre outros predicados. Não é? A existência não é um predicado de qualquer sujeito, não é? Qualquer sujeito, quer dizer, as coisas têm que existir para podermos atribuir-lhes predicado, mas não é atribuir, portanto, não é atribuir a existência como um dos seus predicados, como um dos seus predicados. Por isso, o problema do argumento ontológico foi exatamente o facto de estar do plano estritamente teórico para o plano real. Ainda nesta obra, Nova Delucidatio, Kant agora vai procurar apresentar a sua, portanto, enfim, a sua própria prova, não é? Já que não aceita a prova de Santo Anselmo, nem na formulação de Santo Anselmo, nem na formulação de Spinoza, portanto, ele vai procurar apresentar a sua própria prova, que ficou conhecida como, portanto, o argumento comércio substancial, ou seja, através portanto, do comércio, não é da harmonia, da confluência, não é? Portanto, da comunidade das coisas, não é? Diz ele que portanto, diz ele que as substâncias múltiplas do mundo, as diversas substâncias que existem no mundo, não poderiam formar qualquer comunidade dinâmica se não tivessem um autor comum que as projetou e criou como estando numa mútua relação. Não é? As substâncias que compõem o mundo não poderiam funcionar, não é? Não poderiam funcionar de uma forma dinâmica, de uma forma cooperante, não é? Forma dinâmica, de uma forma cooperante, se não tivessem um autor que as projetou e, portanto, as criou numa mútua relação. Ora, a partir desta ideia, Kant vai deduzir a existência de Deus como, portanto, de Deus, uma vez mais, como criador da ordem universal, não é? Vai deduzir a existência de um Deus cuja característica principal é, portanto, é a inteligência, não é? É essa inteligência que permite a criação, que permite a ordenação, portanto, a ordenação de tudo, porque, efetivamente, as coisas não funcionariam desta forma se não tivessem sido criadas e projetadas por um ser, portanto, sumamente inteligente, não é? Portanto, sumamente inteligente. Mas o Deus que Kant vai provar, tanto neste argumento, como no argumento que vimos, portanto, na primeira obra, não é? Portanto, o argumento é, sobretudo,
o argumento que visa provar a existência de Deus como, enfim, eu vou utilizar aqui uma expressão, portanto, enfim, que não é de facto a expressão mais adequada, portanto, a existência de Deus como o grande projetista, não é? Portanto, o grande projetista. O grande só que, depois de criar a ordem, criar a lei, a ordem e a lei ganham autonomia própria, as coisas passam a funcionar. Portanto, passam a funcionar por si mesmas e, por isso, não é necessário nós, para explicarmos o funcionamento da natureza, recorrermos permanentemente, portanto, caso a caso, a Deus. Não é necessário, porque tudo está devidamente programado, tudo está devidamente projetado e as coisas funcionam conforme foram programadas e conforme foram projetadas, portanto, conforme foram projetadas por Deus. Mas esse funcionamento, não é? Esse funcionamento já está pré-estabelecido, não é? E por isso, para explicar o mundo, para explicar o universo, nós podemos basear apenas na lei natural, não é? Podemos basear apenas nas leis mecânicas, não é? E não temos que, tanto, estar permanentemente a ver, enfim, a ver em cada coisa, em cada explicação particular, a presença de Deus, porque, enfim, portanto, está tudo projetado ab início, está tudo projetado desde o início, portanto, as coisas vão desenvolvendo conforme a ordem, portanto, conforme a ordem natural. Eu volto a dizer, portanto, a característica fundamental que Kant aponta a Deus, a partir destas duas provas, é, sobretudo, uma inteligência que programa, uma inteligência que projeta, uma inteligência que ordena, não é? Uma inteligência que ordena. E as coisas acabam por ganhar uma certa autonomia a partir do momento que foram efetivamente projetadas, não é? Enfim, portanto, não sei se conseguiram acompanhar, se têm alguma questão que queiram fazer. Dúvidas? Professor, eu consegui acompanhar. O que entendi, portanto, Kant acredita na existência de Deus, não é? É naturalista, acredita, tem a sua crença de uma forma diferente da existência de Deus. Também eu acho que ele é um filósofo muito complexo, não é? Porque tem uma parte que ele deixa dúvida e tem outra parte que não. A sua obra é bastante complexa. Certo. Realmente, Kant é um autor complexo, extremamente complexo, diga-se de passagem. Quando nós lemos a Crítica da Razão Pura, conseguiremos perceber esta complexidade, não é? Portanto, enfim, portanto, Kant procura apresentar um sistema, ou seja, uma abordagem filosófica onde as coisas estão devidamente encaixadas também. E isso, de facto, gera uma certa complexidade e acaba por trazer também uma certa dificuldade, não é? Enfim, mas quando a Alda diz que há uma parte que deixa dúvida e outra parte não, portanto, está a falar da dúvida com que ficou ou da dúvida, por assim dizer, no modo como o próprio Kant coloca as questões. É como Kant coloca as questões, porque no período crítico ele fala
ele acredita na existência de Deus, que tudo que vem na natureza é obra e criação de Deus, mas agora no período crítico ele põe em dúvida propriamente a existência de Deus. Sim, quer dizer, o que Kant faz verdadeiramente não é recusar a existência de Deus, nem pôr em causa, não é? Nem pôr em causa a existência de Deus. O que ele não aceita, verdadeiramente não aceita, é o modo como a filosofia e a teologia tradicional procuraram apresentar, não é? Procuraram justificar a existência de Deus. Isto sim. E portanto, é sinal de complexidade também, em certa medida, o facto de muitos autores, uma boa parte, a maioria dos pensadores, aceitaram o argumento de Santo Anselmo e procuraram aperfeiçoá-lo. Por exemplo, é o caso de Leibniz, que diz que o argumento de Santo Anselmo é válido, apenas podemos efetivamente aperfeiçoá-lo. E Leibniz quis aperfeiçoar esse argumento de Santo Anselmo, mas Kant recusa, de facto, essa argumentação. Na fase crítica, ele vai procurar demonstrar a existência de Deus pela via da moral. Já não pela via, portanto, da ideia de Deus como projetista, não é? Portanto, como ordenador de tudo, mas sim pela via da moral, não é? Vai dizer basicamente que Deus é um postulado da razão prática, não é? Ou seja, vamos lá ver, quer dizer, o próprio facto de existir no mundo bons e maus, não é? Bons e maus. E nós vemos que muitas vezes os bons passam mal e os maus gozam a vida, por assim dizer, os maus passam bem, não é? Kant vai dizer, não, isto assim não dá. Nós temos que admitir a existência de um Deus que no fim portanto, que no fim vai fazer justiça, por assim dizer. Um Deus que no fim vai beneficiar os bons e vai efetivamente atribuir aos maus aquilo que lhe é devido, não é? Porque não é justo que o bom passe mal e o mau fique bem. De facto, não é justo, não é logicamente justo. Então, vai utilizar esse argumento para provar a existência de Deus. Aqui, ele não nega, de facto, a existência de Deus. O que ele faz é separar, verdadeiramente, o funcionamento da natureza, não é? O funcionamento da natureza, mas é um funcionamento, portanto, ele separa o funcionamento da natureza da existência de Deus. E diz que para explicar o funcionamento da natureza, nós não temos necessidade de recorrer à existência de Deus. Nós podemos sim recorrer à existência de Deus, porque a natureza e o universo não consegue, portanto, não é suficiente para explicar-se a si mesmo, não é? Então nós recorremos à ideia de um Deus criador e ordenador. Mas depois de criar e de ordenar, as coisas passam a funcionar autonomamente. Essa é a ideia central. É uma ideia que tem a ver com o lado naturalista de Kant, como disse. Muito bem. O lado naturalista. Acho que... Eu já entendi, certo? Muito bem. Acho que alguém tinha também pedido a palavra, portanto, Vera, faça favor, Vera. Professor, então, se o Kant não demonstra a negação da existência de Deus, eu acho que até um certo ponto ele já não identifica Deus como um ser necessário, porque a partir da criação
teoria pura, explica a teoria mecânica, eu acho que já ele não considera Deus como um ser necessário, até um certo ponto. Agora não sei o que o senhor acha. Muito bem, Vera, muito bem. Eu gostei muito da sua questão, de facto, não é? Gostei muito da sua questão. Vamos lá ver. Kant, de facto, portanto, a sua questão ajuda-nos a perceber de forma mais clara o problema. Portanto, Kant, de facto, não considera Deus como um ser necessário para, portanto, para explicar o funcionamento do mundo, ou explicar o funcionamento do universo. Ele considera, sim, Deus como um ser necessário para a existência do mundo e a existência da ordem natural, não é? Mas não para a explicação do funcionamento do mundo e do funcionamento da ordem natural. Muito bem, muito bem. É uma questão muito interessante. Veja, quer dizer, ele admite que Deus, portanto, é o Criador do universo e aquele que ordenou tudo, pré-estabeleceu tudo, projetou tudo, não é? Mas agora, para explicar as coisas, nós não temos que fugir da natureza para a transcendência, porque a natureza consegue efetivamente, desse ponto de vista, explicar o seu próprio funcionamento. Se desse ponto de vista de explicar o funcionamento da natureza, Deus não é um ser necessário, é, porém, um ser necessário para explicar a existência da natureza, no entender de Kant, portanto, a existência da natureza e a existência da própria ordem natural, não é? A própria ordem natural. Muito bem. Mais questões que queiram colocar, dúvidas, sugestões? Bom, se não, então ficamos por aqui hoje e continuaremos na próxima, portanto, na próxima aula. Claro, agora eu quero só saber sobre o trabalho. Quando é que o senhor vai nos mandar as orientações para o segundo trabalho? É verdade, eu vou mandar já as orientações para o novo trabalho. Eu ainda, enfim, não recebi sequer 50% dos trabalhos, mas acho que, se calhar, vou já mandar as orientações para o novo trabalho. Aqueles terminarem o trabalho que está em curso e iniciarem o novo trabalho. Professor. Diga. Mas nós já fizemos 2 trabalhos. Sim, mas vamos fazer mais um. Mais um ainda. Exato. Ou não dá? Eu pensei que já tínhamos terminado o trabalho da disciplina da filosofia. Não. Vamos fazer, portanto, muito trabalho, não é? Para podermos fechar com uma tríade, sabe? Tem que haver uma tríade, não é? Portanto, enfim, uma tríade consegue assegurar melhor. Está bem. Também, para podermos ter melhores notas. Já vi.